Olá, boa noite. Tá gravando. Meu nome é Davi, sou integrante do NECAI, sou iniciação científica pelo mesmo grupo de pesquisa. Também sou aluno de graduação da FEM. Pessoal, vou esperar pouquinho mais para o pessoal entrar. Eu já chamo a nossa convidada. Então, o nosso grupo de pesquisa tem feito algumas lives, né? Nesse período de Semana da Enfermagem, mês da enfermagem, comemoração. Amanhã, que é o dia da enfermagem. E a gente teve essa proposta de iniciar essas lives para mesmo difundir esse conhecimento sobre o que é a enfermagem, tanto no Brasil, mas também agora expandindo, saindo das nossas fronteiras e indo para o nosso mundo, né? Então agora, pessoal, eu vou chamar ela que é enfermeira em outro país, no Canadá. O nome dela é Daniela. Vou chamar aqui. Daniela, você poderia solicitar para mim, por favor? Que eu aceito aqui. Daniela? Olá, Boa noite, Daniela, seja bem-vinda. obrigada. Boa noite no Brasil, boa tarde aqui. Aqui Pois é. são, aqui são 3 horas da tarde. Então, boa tarde. Boa noite para os brasileiros que estão no Brasil e boa tarde para a enfermagem no mundo. Pessoal, essa é a enfermeira Daniela, enfermeira no Canadá. Ela que é enfermeira pela PUC de Minas, também é pós-graduada em Gestão em Saúde Pública, também pela PUC de Minas. Tem um mestrado em Administração com ênfase em Saúde Pública, ou em Saúde pela Fairleigh Dixon University em Vancouver, desde 2020. E agora, Daniela, eu convido um pouco mais para você desmembrar aí sobre a sua vida, como tem sido a sua trajetória na enfermagem. Conta pra gente como tem sido a sua experiência daqui e indo para o Canadá. Você disse lá no nosso videozinho, chamando o Uhum. pessoal que você está tentando nesse processo de revalidação. Então, conta pra gente aí como tem sido a sua trajetória na enfermagem. E, pessoal, à medida que vocês tiverem dúvidas, podem ir mandando nos comentários que a gente vai respondendo, tá bom? Tá, joia. Muito obrigada, Davi, e eu queria agradecer a vocês pelo convite. Eu achei interessantíssima assim, a proposta de vocês de trazer pessoas que estão em outros países para falar um pouco da enfermagem no mundo. Eu sei que eu tenho acompanhado isso. Há uma demanda muito grande de enfermeiros no Brasil, querendo ter outras experiências, né, em outros países, então é importante trazer essa reflexão, não só para como é a enfermagem aqui no Canadá, mas eu vi que vocês já fizeram para os Estados Unidos, e a gente sabe que tem enfermeiro espalhado pelo mundo inteiro, então vocês estão de parabéns pela proposta aí para comemorar a Semana da Enfermagem, né? Eu queria primeiro também parabenizar todos os profissionais de enfermagem. Bom, gente, eu sou enfermeira há 15 anos, tem hora que eu até perco a conta. Então, assim, Tempinho bom, né? eu me formei bastante tempo atrás. Eu me formei pela PUC de Minas, eu sou de Belo Horizonte. É, e eu sempre trabalhei, na verdade, eu trabalhei um tempo no serviço privado, mas a maior parte da minha carreira foi no serviço público, sabe? E então eu trabalhei, bom, a grande parte da minha carreira foi no serviço público. E houve então essa. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de viajar, eu sempre gostei de ir pro exterior, eu sempre gostei de viver coisas, experiências diferentes em outros países. E desde o tempo que eu fazia faculdade, quando eu estava no meio da minha graduação, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio. E eu ia fazer esse intercâmbio aqui para o Canadá. A gente estava com tudo organizado para vir para o Canadá. E para vocês terem ideia, isso foi em 2002. Então,
É bem tempo Caraca, atrás. eu tinha um ano. Eu brinco que tinha gente nascendo nessa época. E aí, acabou que eu mudei os planos, eu fui para Londres, eu fiquei o período de férias da faculdade, eu fiquei em Londres, e aquilo foi muito bom para mim, e eu achava que quando eu formasse, eu ia fazer um mestrado, um doutorado no exterior. Mas acabou que eu me formei numa época que a enfermagem estava no auge, existiam poucas faculdades em Minas, por exemplo, e no Brasil. É, a gente tinha oportunidade de escolher onde queria trabalhar, a gente tinha oferta de emprego antes de formar, era uma realidade muito, muito diferente do que é hoje. E acabou que eu fui trabalhando e me envolvi e sempre gostei. E aí você casa, você tem criança e a vida segue, né? E então surgiu o desejo de, então, ir para o exterior. É, e muito agora não só pensando em mim, no meu esposo, mas pensando nas minhas filhas, né? Então, daí começou a surgir essa vontade de ir morar no exterior. E como que surgiu o Canadá? Se eu estiver falando muito, você pode me cortar, Davi. Não, pode ir tranquila. E como que surgiu o Canadá, né? Então, assim, eu era funcionária pública em dois vínculos no Brasil. Eu tinha um vínculo que eu já estava há 10 anos e outro vínculo que eu estava há 8 para 9 anos. O meu marido, o engenheiro, também tava, não estava ruim, mas houve uma época que a engenharia não estava muito bem no Brasil. E aí ele falou, olha, pode pesquisar e vamos ver o que vai ser. E então eu comecei a pesquisar possibilidades, descartei Europa, porque a princípio eu pensei em Europa, depois eu descartei. E aí, quando eu comecei a pesquisar o Canadá, eu me apaixonei pelo Canadá. Eu não sei se isso já aconteceu com quem está aí, do outro lado, mas quando você começa a pesquisar sobre o país, não só a questão de belezas naturais, de segurança, porque isso a gente, assim, todo mundo já sabe, mas o Canadá é um país que está muito aberto à imigração, né? É um país que tem uma população pequena para o tamanho que é a extensão territorial. Então, é um país que precisa de imigrantes. E ele quer imigrantes qualificados, né? O Canadá não quer qualquer pessoa, ele quer imigrantes qualificados, pessoas jovens, né? Então, e existe todo um sistema aqui de pontuação para, então, receber a residência permanente aqui no país. Isso foi me fazendo apaixonar, assim, e chegou um ponto que eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser tudo relacionado ao Canadá, sabe? E então a gente tomou essa decisão. Eu vim fazer um mestrado, eu vim com visto de estudante, né? Eu fiz então esse mestrado que durou 1 ano e meio aqui na universidade aqui em Vancouver, e o meu marido veio com visto de trabalho. E Então, a aí, intenção de vocês foi. A sua intenção primeiro era sair, ir para outro país, né? A intenção do mestrado, depois, o objetivo do mestrado foi assim: uma porta aberta, ou mais ou menos aberta, para vocês irem. Foi isso que aconteceu? Como é que é? é bem por aí. As pessoas às vezes me mandam mensagens é, preocupadas com o que é a questão da carreira da enfermagem. Só que Uhum. não existe a carreira da enfermagem se não existe um plano de imigração associado, sabe? Então, assim, para você vir para cá, para você, em um certo momento, trabalhar como enfermeiro, por exemplo, você precisa estar aqui legal. Você precisa estar aqui ah, ou com visto de trabalho, ou com visto de estudante, ou como residente permanente. Então, você não pode simplesmente querer vir para o Canadá ser enfermeiro aqui. Tem todo um. Existe uma associação, então, de certa forma, entre o que eu quero para mim profissionalmente, eu almejo ser enfermeira, eu almejo ser enfermeira no Canadá, mas eu preciso pensar de que maneira que eu vou estar lá e de que maneira eu vou ter, vou atingir esse objetivo. Então, a gente traçou um plano
e eu tinha duas possibilidades, que era fazer um mestrado ou fazer um curso aqui de Practical Nurse, que é um curso de 2 anos. Mas é um curso bem disputado. Quando eu apliquei, já não tinha vaga na universidade, então eu, eu segui pelo plano do mestrado. E foi aí que eu exonerei de um trabalho, eu exonerei de um cargo público, e eu estou em vias de exonerar de outro, que vence a minha licença agora em julho. E essa é a parte que, de certa forma, é difícil, porque você estabelece toda uma carreira, né? Quem não quer hoje um concurso público, quem não sonha com isso, né? Principalmente quem está formando agora, ou quem está aí percebendo que o mercado de trabalho às vezes está um pouco difícil, a pessoa pode dizer, não, tudo que eu queria era esse emprego, né? E, e aí é muito triste, de certa forma, abrir mão disso. Mas, então, nós estamos aqui desde 2019, chegamos aqui e eu comecei a estudar. Nós nos tornamos residentes permanentes aqui no Canadá o ano passado. Que É, legal. é, E aí, é só para esclarecer, para quem não sabe, residência permanente aqui é como se fosse o green card nos Estados Unidos. É mais ou menos assim, nós podemos comparar assim. Ah, E de início foi você ou foi toda a sua família? Como que foi isso para vocês terem essa ideia? Foi porque geralmente nas imigrações acontece. Não, vai você primeiro, depois a gente vai. Ou uhum, foi a família toda? Como que foi isso, Dani? Conta pra gente. tá, viemos todos. Eu não teria coragem nunca de deixar minhas filhas. E assim, existe uma possibilidade aqui no Canadá, dentro dos programas de imigração, que é quando você tem um cônjuge, e aí pode ser tanto uma união estável quanto não, você pode vir um trabalhando e um estudando. E aí, Legal. isso é muito bom, porque você trabalhando, você estudando, você não pode trabalhar mais que 20 horas semanais. E isso aqui é muito sério. Você, de fato, não extrapola essas 20 horas. E 20 horas semanais não, não consegue pagar a conta de ninguém, né? É. Vamos só lembrar que aqui é tudo em dólar, né? As despesas são altas. Então, o fato do cônjuge estar trabalhando e o cônjuge poder trabalhar 40 horas ou mais, que isso é ilimitado, facilita muito a sua adaptação, né? E as crianças, por outro lado, elas, se forem menores de idade, elas podem vir como visto de turista, que foi o caso das minhas filhas. Uma chegou aqui com 2 anos e meio e a outra com 4. E aí elas têm direito à escola pública, né? Ah, e aí também temos direito aqui à escola pública e serviço de saúde, né? Aqui o serviço de saúde é público. Então, a partir do momento que você está aqui legalmente, que você tem um tipo de visto válido, você está coberto pelo sistema de saúde público daqui. E Dani, você disse que de início você tentou lá Practical, Practical Practical nurse, yeah. Nurse, né? Huh? Isso. Então, você disse que não conseguiu vaga. Depois, como que foi esse outro passo? Como que foi sua pathway ali na Uhum. step by step, né? Passo a Tá. passo de conseguir se adaptar com a enfermagem daí, que é um pouquinho diferente da enfermagem aqui no Brasil. Uhum. Aí o cuidado é mais integral. Não que aqui não seja, né? Mas o enfermeiro tem toda essa autonomia para lidar com o paciente. Como que é isso? Aí, como foi essa sua adaptação, esse encontro com a enfermagem canadense? Uhum. Bom, até interessante sua pergunta, porque assim, tem muito enfermeiro brasileiro que vem para cá, mas que ainda não decidiu se vai seguir na carreira da enfermagem ou não. Então, eu tenho conhecido pessoas, até através do Instagram mesmo, que têm me trazido muitas amizades, é, assim, que têm me contribuído muito comigo e a gente troca muita informação. Então, eu conheço alguns enfermeiros que já estão aqui há 6 anos e que agora, neste momento, decidiram, enfim,
seguir a carreira da enfermagem. Então, assim, para mim, isso já estava certo. Eu queria enfermagem. Em momento nenhum eu vou para outro país, tem pessoas que falam, eu vou aproveitar e vou começar uma coisa nova, né? Ainda mais que aqui no Canadá existe muito isso. Você chega aqui engenheiro, você vira carpinteiro. E é uma boa profissão com um bom pagamento. Você chega aqui advogado e vira auxiliar administrativo e vai receber um bom pagamento também por isso. E a vida segue. Mas eu não, eu sempre quis ser enfermeira mesmo. Mas eu tracei um plano que eu não tinha condições de começar o processo de enfermagem para validação assim que eu cheguei. Ah, Era muita coisa para mim, sabe? Lidar com casa, filhos. Aqui a gente não tem ninguém para nos ajudar, né? Somos nós mesmos. É, o mestrado, a adaptação, né? Muita coisa acontecendo. E eu comecei a fazer um voluntariado lá no hospital onde eu trabalho hoje. Então, assim, eu já estava fazendo muita coisa para eu começar a validação. Então, eu preferi esperar para isso acontecer depois. Agora, com relação ao Practical Nurse e o mestrado, quando você decide para vir nesse sistema de estudo, você precisa fazer uma pesquisa, quais universidades que você gostaria de aplicar, qual curso que você gostaria de aplicar, e a universidade tem um período de abertura, que ela abre inscrição, você encaminha a documentação. Então, eu fiz para as duas ao mesmo tempo, né? Eu apliquei para os dois. Na verdade, eu apliquei para duas universidades. E aí, uma logo informou que era essa de Practical Nurse, que não tinha mais vaga. E aí, no mestrado, eu fui aceita. Então, tudo isso é tempo, gente, é angústia, ansiedade, porque você está ali aguardando resposta, e depois tem que entrar com visto. E o visto também demora um pouco, dá ansiedade se vai ser aprovado ou não. E nós fizemos tudo sozinhos, nós não contratamos nenhuma empresa, a gente fez tudo eu e meu marido. Foi bastante trabalho, bastante dedicação, mas deu tudo certo, assim, a princípio, né? E aí eu vou falar então um pouquinho sobre esse processo de validação, pode ser? Fala pra gente, por favor, esse processo de revalidação, como que foi? Você começou aqui no Brasil, ou iniciou no Canadá, você já tinha preparado seus documentos aqui, ou mais só iniciou lá? Como que foi isso, acompanhar esse processo? Se você precisou ter tradução juramentada, como geralmente acontece, ou não, foi por você mesmo? Você disse que teve uma autonomia muito grande nisso, né? Não precisou de consultoria e tudo mais. Então, como que foi para você e o que você faria de diferente nesse processo até então? Tá. Olha, é importante lembrar, assim, para quem não conhece muito aqui do Canadá, que aqui o Canadá, cada província, cada estado no Canadá, o processo de validação ele difere, então, de um estado para o outro, de uma província para outra, tá? Então, quando eu estiver falando aqui, eu vou estar falando referente à província que eu estou hoje, que é British Columbia, porque vão ter outras províncias que vão trabalhar essa questão da validação de outra maneira. Então, aqui, o processo dá início pelo NNAS, que é um órgão que faz a análise basicamente do seu histórico escolar, da sua ementa, dos documentos da sua universidade. E esse órgão ele é contratado pelo Conselho de Enfermagem daqui para ele gerar um relatório, um report, comparando o seu currículo brasileiro com o currículo canadense. E aí ele vai dizer se você tem quais são os seus gaps, né? Quais são as suas lacunas educacionais, digamos. Então, assim, esse processo aqui começa pelo NNAS. Daria para começar do Brasil lá, quando eu comecei a planejar? Até daria. Só que naquela época, a proficiência de inglês tinha que ser feita imediatamente, assim.
Você faz o encaminhamento da documentação e aí você faz o inglês e eles encaminham o resultado para o órgão, para o NNAS. Como naquela época eu sabia que eu não ia ter o nível de inglês exigido, gente, o nível de inglês é alto. Eles pedem um nível tanto de listening quanto de writing muito alto. Então, naquela época eu não tinha aquele nível de inglês, eu sabia, eu tinha consciência disso. Eu vim para cá com um nível intermediário para avançado, né? Estudei inglês 10 anos da minha vida, mas só usava para viagens, não usava para o dia a dia, então a gente acha que está arrasando no inglês. A hora que você chega aqui, você fala, poxa vida. Mas, então, assim, a única coisa que talvez eu me arrependa de não ter começado antes, mas eu não tinha o nível de inglês exigido, então também não adianta ficar se lamentando, né? Então, eu acabei começando esse processo somente no ano passado, porque foi quando eu me senti mais confortável para fazer o inglês. E aí coincidiu que o órgão de enfermagem aqui parou de exigir o inglês nesse primeiro momento. Então, hoje, quem está no Brasil pode começar o processo. Vamos supor que a pessoa está se programando para vir para cá no ano que vem, estudar, por exemplo. A pessoa já pode começar o processo do Brasil, porque o inglês, eles chamam aqui de wave, quer dizer que eles pularam a etapa do inglês. Então, a primeira etapa vai ser basicamente encaminhamento de documentação, e tem que ser tudo, sim, juramentado. Então, essa primeira etapa é bem cara, porque você tem que fazer todas as traduções juramentadas. Então, pra vocês terem uma ideia, só documentando a universidade eu devo ter gastado em torno de 6 mil a 7 mil reais. Só de tradução, gente. É muito dinheiro. Fora Você conseguiu envio. traduzir aqui no Brasil ou você traduziu com pessoas aí no Canadá ou foi aqui no Brasil? Não, traduzi tudo no Brasil. Mais barato e, na verdade, o que acontece? A universidade tem que mandar um envelope para o NNS. O seu empregador e o Corém tem que mandar um envelope direto para o NNS nos Estados Unidos. Na prática, a gente sabe que eles não vão mandar, né? Eles não vão pagar o envio internacional. Então, na verdade, eles fazem todo eles, eles fazem todo o ajuntamento da documentação, eles colocam o envelope lacrado e você pega lá e coloca no correio. E a universidade é bem mais complexo, porque eles demoram um tempo para preparar a documentação, eles te entregam em português, você manda para a tradução juramentada, a tradução te encaminha, você tem que levar na universidade, para a universidade colocar isso tudo junto no envelope, as cópias, né, não o original, as cópias, e encaminhar. Então, isso tudo leva tempo, gente. Então, quem está no Brasil hoje pode começar o processo. Se for aqui para BC e se for para Ontário, as duas províncias pularam o inglês. Que horas que vai ter que fazer o inglês? Talvez não vai ter como fugir do inglês. É importante lembrar, eu quero morar no exterior, né? E sonha que quer ir para o exterior. Então, às vezes eu recebo mensagem de pessoas que assim estão imaginando vir morar no exterior, aí me pergunta assim, mas eu preciso falar inglês? Né? Eu quero ser enfermeira aí, eu preciso ter um inglês? Gente, já é difícil cuidar do paciente na nossa língua. A enfermagem já é muito complexa. Imagine isso em inglês, né? Então, assim, e às vezes eu fico pensando o seguinte, às vezes essa noite mesmo eu estava de plantão, essa noite passada, e eu estava de plantão na geriatria, né? E aí, o paciente de geriatria, o paciente com demência, né? Paciente muitas vezes confuso. Imagina se você não conseguir entender o inglês dessa pessoa. Quer dizer, você não sabe se ele está falando alguma coisa, se ele está orientado ou não. E aí você, para piorar, você ainda não consegue entender o que o paciente fala. Então, tem que ter inglês, gente. Né? Não tem jeito. E aí, quando então eu fui começar a minha validação ano passado? Por quê? Porque, primeiro,
Assim que eu terminei o mestrado, eu tirei aqui em BC uma certificação para eu me tornar Healthcare Assistant. Aqui em BC, você só trabalha em hospitais públicos se você tiver essa certificação. Então, a gente, enquanto enfermeiro internacional, a gente consegue aplicar para essa certificação, fazer uma prova teórica, uma prova prática, e encaminhar nosso diploma e um teste de inglês. E aí eles avaliam isso tudo, você faz a prova e você consegue a certificação, se você passar e tudo, e etc. Então, assim, a partir do momento que eu tirei a minha certificação, então eu comecei a trabalhar lá no hospital como healthcare. Nossa, E isso tem 1 ano e 3 meses que eu estou e, como healthcare. e Dani, você está como healthcare no sistema público de saúde ou é uma instituição particular? Como é que funciona aí para essas situações? Bom, então, como eu disse no início, aqui não tem serviço privado. Aqui Uhum. não existe hospital privado. Não existe você, por exemplo, eu quero fazer um ultrassom, eu vou lá e vou pagar e fazer ultrassom. Aqui não existe você, vou pagar e vou no médico. Então, não existe esse serviço. Aqui o serviço é público, 100% público. Há quem ame, há quem odeie. Vocês já devem ter ouvido, né, muitas críticas com relação ao serviço de saúde canadense. É, eu também tenho a minha opinião, mas aí é um assunto para outro dia, é, porque é bem polêmico mesmo. Mas assim, aqui é 100% público. É, existem os asilos, existem os asilos privados e os asilos que recebem fundos do governo também. Então, para esses asilos, você não precisa ter nenhuma certificação, se você não for certificado. É, mas para trabalhar no hospital público, então, precisa. E aí eu trabalho no hospital público, é um hospital geral. Como eu disse no inicinho, eu comecei lá um voluntariado. Ah, eu fiquei no voluntariado até começar a pandemia, em 2020. Na pandemia eles tiraram os voluntários todos por uma questão de segurança, né, para não expor os voluntários a nenhum risco. E antes disso, um pouquinho eu tinha aplicado para uma vaga lá que a gente chama aqui de Potter, ou Ward Aid, que na verdade, seria um maqueiro ou um técnico de enfermagem de material, de organização do setor. Basicamente seria isso. E aí eu consegui essa vaga. Então eu trabalhei um ano e pouquinho nessa função. Eu era casual, então eu fazia até as 20 horas semanais, que era permitido para mim. E depois que eu tirei a minha certificação, então eu, eu comecei a trabalhar full time, né? São as 40 horas. E aí eles mudaram a minha posição lá no hospital. Hoje eu tenho uma vaga que é part-time, não é 40 horas, ela é menos que 40 horas. E a vantagem disso tudo é que eu recebo todos os benefícios, né? Diferente de quando eu era casual, que eu não tinha nenhum benefício. Entendi. E Dani, para você entrar, como que foi esse processo de dificuldade? Quais foram os seus principais impasses, na verdade, para você no sistema público de saúde? Qual que são as principais diferenças? Principalmente nesse processo que você está de revalidação. Depois, mais lá na frente, eu gostaria de perguntar e também te lembrar se aí tem um NCLEX, como que é o método de avaliação aí para enfermeiros. Sim, tá Poderia bom. responder? Então, assim, eu decidi aplicar para a vaga depois de 6 meses que eu estava aqui no Canadá. Eu achei que era o momento de começar a trabalhar, eu já estava mais adaptada aqui, as minhas filhas e a rotina da universidade. E aí foi quando eu apliquei para a primeira vaga, que não foi no hospital público, eu apliquei para uma agência que faz serviço de home care. É uma agência privada que faz serviço de home care. E aí eu apliquei num dia, no outro dia me chamaram para entrevista. 2 dias depois eu já estava sendo entrevistada. E
e se dependesse, eu começava a trabalhar no dia seguinte, assim. É, dificuldades que eu tive, gente. Cometi erros na entrevista, falei coisa errada, eu estava muito nervosa, foi a minha primeira entrevista de emprego, e ainda assim me contrataram. É, na verdade, ela viu todo o meu histórico, né, de como enfermeira no Brasil, e ela não teve nenhuma dúvida, né? Quando ela ia me perguntando, você sabe lidar com paciente com sonda? Sim. Você já viu um paciente, já trocou uma fralda? Sim. Então, assim, eu fazia isso há 15 não, na ocasião era 12 anos, né, que eu fiz isso. Então, tipo assim, era algo que ela não teve nenhuma dúvida de que eu teria competência para executar. Apesar de, naquele momento, com 6 meses de Canadá, ainda existia um pouco de uma certa dificuldade ali em elaborar, às vezes, frases naquele primeiro momento. Neste emprego eu fiquei 1 mês. Foi o tempo do serviço público me chamar. Mas foi uma experiência boa para mim, porque eu vi que não era isso que eu queria para mim nunca. Trabalhar home care aqui foi, foi uma experiência, como eu disse, interessante, mas foi bom que abriu meus olhos. Eu vi que não era isso que eu queria. Que eu gosto mesmo é de hospital, eu gosto mesmo da confusão lá do negócio. Eu não, aquilo de ir cuidar do doente na casa dele, aí ele cheio de particularidade, sabe? Aí não era isso que eu queria. E aí, na minha próxima entrevista, que já foi para o hospital onde eu trabalho, a minha manager também, quando ela viu o meu currículo, no Brasil, nos meus últimos 10 anos, eu fui gerente de enfermagem. Eu era responsável por um hospital com em torno de 700 profissionais de enfermagem. Então, a hora que ela viu isso no meu currículo, e ela falou assim: Ah, você lá era como eu aqui. Aí eu falei: tipo isso. E aí ela foi pulando as folhas também. Ela: não vou te perguntar se você já empurrou uma maca, uma cadeira de rodas, porque você fez isso muito. Aí ela foi pulando, pulando, pulando e falou: um dia você vai ser minha enfermeira aqui. Aí eu falei: vou sim, um dia eu chego lá. Enfim, aí foi assim, a entrevista foi bem tranquila. Quando eu tirei a certificação, eu avisei para ela e ela logo me mudou. No dia seguinte, ela já me mudou de função. O que que eu percebo é que o meu trabalho como healthcare, ele melhorou o meu inglês. Ele melhorou ele me colocou frente a frente ali com o paciente, em contato direto com a equipe de enfermagem, equipe médica, a equipe multiprofissional, né? Me fez entender melhor como funciona a enfermagem aqui, me fez ter certeza de que era isso mesmo que eu queria, né? Ah, e, e se eu já tivesse como healthcare há um ano antes, né? Quando eu fiquei como porter, que na verdade eu ficava ali transportando o paciente, organizando o setor, mas era um trabalho muito solitário. Você não vai empurrando o paciente no corredor e batendo papo, igual no Brasil a gente faz. Né? O paciente está calado, você respeita, você não fica puxando assunto. E aí, como healthcare, a gente já está direto com o paciente, conversa o dia inteiro, interage. Isso tem sido muito bom para mim, muito bom. Então, se eu pudesse te falar aqui as similaridades e as diferenças da enfermagem no Brasil e aqui, as similaridades é que a enfermagem é cuidado, é, é doação, sabe? E isso eu acho que é no mundo todo, assim. A gente tem isso dentro da gente. A É, essência da enfermagem, né? a gente tem isso dentro da gente. É uma coisa que, assim, quem não tem, tá na profissão errada, sabe? É, e eu trabalhei com pessoas, né, esses 10 anos, lidando com gerenciamento de enfermagem, então você consegue perceber nas pessoas quem é que realmente está ali pelo doente, né? Apesar de tudo que a gente enfrenta, de todo o cansaço físico, emocional, é,
às vezes insatisfação, baixo salário, o que for. Tanta coisa que a gente enfrenta e a gente segue, né? Mas isso aqui é a mesma coisa, assim, é a mesma coisa. Eu vejo nos enfermeiros aqui essa mesma garra, sabe? Pelo doente, por tudo. Agora, as diferenças, elas são inúmeras. As diferenças, elas são. Não é que eu quero dizer que onde é melhor, onde é pior, não, sabe? É porque realmente são sistemas muito diferentes. O enfermeiro aqui, ele é um enfermeiro que. A gente não tem aqui o técnico de enfermagem, né, gente? Ah, então, assim, tem eu que sou a healthcare. E o healthcare, ele às vezes me perguntam se eu sou equiparada ao técnico. Eu não sou equiparada ao técnico. Eu não posso praticamente fazer nada com o paciente. Eu não, a gente não medica, né? A gente basicamente auxilia o paciente nos cuidados diários ali, ah, que é ir ao banheiro, que é higiene, né? Higiene oral, transportar um paciente, acompanhar ele, caminhar pelo corredor, ou ficar ali ao lado dele, porque precisa de monitoramento mais próximo. Então, assim, a gente não faz nada, sabe? Se o enfermeiro orientar e a gente estiver treinado, o máximo que você faz é uma glicemia capilar. Mas, fora isso, a gente não faz mais nada. Então, o técnico de enfermagem aqui, ele não existe. Existe o Practical Nurse, que é um curso de 2 anos que, que medica, ele faz, basicamente, o Practical Nurse faz o que o RN faz, o Registered Nurse faz, só que tem certas coisas que o LPN, que é esse Licensed Practical Nurse, não pode fazer. Então, por exemplo, administrar sangue, aí isso vai depender de província para província também, viu, gente? Mas aqui, na minha realidade lá, se você olha assim, tem hora que você fala, não, eles estão fazendo a mesma coisa e um está ganhando bem mais que o outro. Parece até bem injusto. Mas na prática tem muita coisa que um faz que o outro não pode fazer, sabe? Certo. E Dani, voltando àquele assunto que eu tinha perguntado, você está no processo de revalidação e tudo mais. Como que a fase final? Assim, não, agora sou definitivamente enfermeira. Qual que é existe alguma prova? Tá. Qual que é esse processo? Em alguns outros países a gente viu na live anterior que existe o NCLEX. Uhum. Funciona aí no Canadá também? Como que é isso? Tá. Aqui, então, na província de BC, você tem essa fase inicial, que é a fase da documentação e etc. Eles vão gerar um report. A partir do momento que eles geram esse report, que é um relatório dos seus gaps educacionais, você aplica para o Conselho de Enfermagem da província. Estão havendo algumas mudanças aqui na província de BC, é até interessante que todo mundo saiba disso, porque é uma urgência por enfermeiros no país, né? Precisa-se de enfermeiros, a pandemia deixou isso mais evidente. Assim, é absurda a necessidade de enfermeiros que o país precisa. E existem províncias que que o processo é um pouco menos complicado, menos burocrático, menos demorado e menos caro. Por exemplo, a província de Quebec, a província de New Brunswick também está. A gente fala facilitando, mas não é nada facilitado. Ah, assim, como se fosse um caminho mais curto, sabe? É, E aqui é muito difícil, gente. Aqui em BC o processo é muito longo, é tudo muito complicado. Pra vocês terem ideia, é uma média aí de 3 anos para você validar o seu diploma. Nossa. Então, assim, e para uma pessoa que tem a experiência que tem, né? Então, assim, independente da experiência que você tenha, você vai seguir esse caminho. Então, a província de BC lançou mês passado agora, um programa para auxiliar os enfermeiros internacionais. Então, é importante quem vai começar o processo, a partir do momento que aplicar para o Conselho de Enfermagem daqui, você vai ser acessado para as 3 categorias profissionais. Você vai ser acessado para Healthcare, para LPN, que é Licensed Practical Nurse, e para RN, que é o Registered Nurse, que é o bacharel, né? Uhum. Então,
você vai fazer um assessment, que é o que eu fiz quando eu fiz para healthcare, que é uma prova teórica e uma prova prática. E se você ali não estiver pronto, se no relatório que eles te derem, você não está pronto para ser RN, você não está pronto para ser Registered Nurse, às vezes você está pronto para ser Healthcare e você está pronto para ser LPN. Então, a ideia do governo é fazer com que você vá mais rápido para o mercado de trabalho. Sendo Healthcare, imediatamente você já pode ir, foi o que aconteceu comigo. Se você conseguiu o registro para LPN, tem o NCLEX. E para RN também tem o NCLEX. Então, a etapa final vai ser sempre o NCLEX. Então, não tem como fugir. Mesmo se tiver graduado aqui no Canadá, morou aqui a vida inteira, nasceu aqui, formou aqui, tem que fazer o NCLEX. É como se fosse a prova da ordem para direito no Da Brasil, né? OAB, né? É. Então tem que fazer, não tem como fugir. Então, assim, mas o que que acontece? Se você tiver autorização pelo Conselho de Enfermagem da província, lá na frente, né, depois de cumprir essas etapas, e essas etapas o governo agora vai financiar aqui. Então vai haver, porque é muito caro, então o governo vai entrar com uma ajuda de custo. Eles estão para lançar mais informações agora a partir dessa semana ou da semana que vem. A gente está aguardando. Então, assim, se você conseguiu a licença como RN ou LPN, você pode trabalhar por um certo período, se não me engano, é por um ano, sem ainda ter feito a prova, sabe? Ou sem ter passado na prova. É, E aí, se você passou na prova, pronto, né? Você vai ter o registro, como se fosse um registro provisório de enfermagem, né? E aí você vai ter o registro definitivo. Agora, se você não passou na prova, você pode repetir a prova. Ah, certo. E Isso não que eu tem queria. problema, não tem problema. Antes, me parece que você só poderia repetir até 3 vezes. Agora não tem limite mais. Você pode repetir, só tem uma questão de intervalo entre uma prova e outra. É, Mas assim, eu tenho amigas que estão nesse processo um pouco mais adiantadas que eu, que eles são de outros países, né, inclusive, e aí eles estão já atuando como enfermeiros e aguardando então para fazer o NCLEX, estudando, né, para fazer o NCLEX. Certo. E o NCLEX, você disse que parece que o governo contribui com isso, ou quem é de fora, quem é brasileiro, por exemplo, tem que custear essa prova? Como que é? Qual que seria o valor? É muito caro? Como que é isso? Olha, eu vou falar aqui da província de BC, o que é que existe em termos de financiamento. Nas outras províncias eu não sei, mas deve existir algo parecido. Com certeza deve existir algo bem parecido. Ahn, Aqui na província de BC, você é residente aqui, quer dizer, você mora aqui, e você tem a residência permanente. Então, você precisa ser um enfermeiro internacional com mais de 3 anos de experiência, se eu não estiver enganada, e você precisa ser residente permanente, tá? Não adianta se você não é residente permanente. Aqui tem um programa que você aplica. Eu me apliquei assim que eu recebi a residência permanente, eu já apliquei. E esse programa ele é financiado pelo governo. Então Hum, é uma universidade aqui que ela apoia os enfermeiros internacionais nesse processo para validação. Então, o que que eles fazem? Eles dão todo o suporte, eles te orientam, é, eles te dizem quais são as próximas etapas, o que que você precisa fazer. E existe o financiamento, então, de parte dos custos. Eu não sei se há financiamento dos custos totais, mas e agora com esse novo programa, eu não sei dizer ainda, porque o governo ainda não deu muitas informações, eles estão jogando para frente um pouquinho, assim. Eles lançaram a informação e falaram que iam anunciar mais coisas agora em meados de maio. Então, pode ser que surja aí um bom financiamento, porque esse assessment que eu comentei, que eu fiz para healthcare em 2020,
eu paguei em torno de US$ 1.500 para as duas provas. Na verdade, são 3 provas, porque é uma teórica, uma prática e uma oral, que acontece junto com a parte teórica. É uma prova com manequins, é uma prova com atores, que você simula ali fazer técnicas com os pacientes, que são atores ou manequins. E isso, então, vai acontecer para validação como enfermeiro. E aí, esse assessment para o enfermeiro, ele é US$ 3.000. Então, o que que o enfermeiro... E eu apliquei também para a LPN. Então, quando eu fiz a minha aplicação no INSS, eu fiz a aplicação para eu conseguir o registro como Licensed Practical Nurse e como Registered Nurse. Então, hoje, se eu fosse fazer o assessment para os dois, eu ia pagar separadamente aí em torno de US$ 5.000, sem contar os 1.500 que eu já fiz antes, né? E aí, na verdade, o que que o governo está propondo agora? O governo está propondo um valor de US$ 3.000 para as 3 categorias Legal. profissionais. E aí, desses US$ 3.000, eles vão pagar uma parte. O NCLEX, eu não sei te falar se ele está incluso em algum tipo de financiamento, tá? É algo que ainda não foi divulgado, eu não sei te dizer. Mas, por exemplo, a prova de inglês que a gente tem que fazer, se precisar fazer algum curso na universidade, né, para suprir esses gaps, que eles sempre encontram alguma coisa ali na sua formação profissional, e aí você precisa ter o inglês para você ir para a universidade fazer esses pequenos cursos. Então, a prova de inglês, eles podem custear depois, tá? Mas então tem que ter a residência permanente. E aí é importante quem, né, enfermeiro, está recém-formado, jovem, o Canadá quer gente jovem. O que é gente jovem para o Canadá? Até 35 anos de idade, você não perde ponto no sistema de pontuação do Express Entry, que é o sistema de imigração. Então, ele é um sistema que a sua formação te dá tantos pontos, se você tem um cônjuge com uma formação superior, você ganha tantos pontos, e assim você vai somando pontos. E o governo faz uma chamada, né, das pessoas que têm uma pontuação X. Gente, quando eu decidi vir para cá, eu já estava velhinha, assim. Eu já estava sem chance de vir pelo Express Entry, a não ser que eu tivesse uma nota de inglês, porque aí o inglês faz muita diferença. Se você, a partir dos 35 anos, você já começa, você não ganha mais ponto. Você já começa a perder ponto. Não sei se é a partir dos 35 ou 30, se eu não estiver enganado. Você já começa a perder ponto. Então, você tem que ganhar pontos com o inglês, porque o inglês é o que te dá mais ponto. O inglês aqui, né, para as províncias de língua inglesa e o francês para a província de língua francesa. Mas, na verdade, aqui também pode ser o francês. Não depende da província, não. Independente se é inglês ou francês, tanto faz. Mas, sendo uma nota alta, você compensa, né? A perda da idade, por exemplo. Se você tem um mestrado, um doutorado, você ganha mais ponto. Então, quem é jovem tem muito ponto, gente, porque a idade dá muito ponto. Então, tem a graduação e é jovem, vindo pelo Express Entry, já como residente permanente, gente, é uma economia de dinheiro, assim, fenomenal. Vocês imaginem, não tentem imaginar quanto que eu gastei, por exemplo, né, para ter estudado aqui. E aí, é claro, a gente não chega aqui trabalhando, você chega aqui, você demora um tempo para se estabilizar, né? Família com 2 crianças. Então, assim, é muito investimento financeiro. Mas, claro que tem todo um retorno futuro. E Dani, caminhando agora para o finalzinho, que a gente já está com a hora bem avançada, eu queria que você desse uma dica assim, geral para a galera, ou elencasse algumas fases importantes para esse processo de validação. É algo que seria assim,
Divino, você falou do inglês, né? Não sei se você entraria como uma dica primordial. Mas sim, elecasse pra gente umas três dicas assim importantes e que seria assim um critério para quem está interessado em revalidar o diploma, ou para quem acabou de sair da graduação ou pensa ainda em revalidar, ou mesmo, assim como você, já tinha um tempo na profissão aqui no Brasil e quer revalidar. Assim, três diquinhas assim básicas, só para a gente finalizar. Tá. Olha, a primeira coisa é a pessoa se informar bem, sabe? E aí, se informar, gente, não é ficar julgando pergunta para alguém responder para você. Se informar é você ir lá e buscar informação, porque é a sua vida. Então, assim, vá no site oficial do governo, busque a informação na fonte. É claro que você pode perguntar as coisas para as pessoas e tudo, mas isso não deve servir como um guia para você nas suas pesquisas. Então, assim, você tem interesse em ir para um outro país, não precisa ser aqui, pode ser qualquer lugar. Vá a fundo nas pesquisas, veja se vale a pena, se vai ser bom para você ou para sua família. Procure fontes oficiais para pesquisa, tá? A língua, gente, é fundamental. Não tem como você mudar para outro país que não é língua portuguesa e simplesmente achar que tudo vai dar certo e tá tudo certo. Então não é assim. Você não vai conseguir um bom emprego, né? Você não vai conseguir fazer uma boa entrevista, conseguir um bom emprego. Você pode ser o melhor profissional na área, mas se você não tem inglês, você não consegue se comunicar, você não vai conseguir. Então, não adianta se iludir, né? É, e aí, às vezes, tem pessoas que estão aí ainda na graduação, então vai estudando inglês, vai se preparando, né? Ah, eu tenho preguiça de ficar vendo filme em inglês. Tenta ver um filme em inglês, né? Vez ou outra, sem legenda ou com legenda em inglês, e vai se aperfeiçoando. É claro que viver aqui faz o seu inglês dar um salto, mas você tem que se preparar para estar aqui, né? É, e outra dica que eu daria, bom, além dessa questão de pesquisar a fundo, porque assim, né, gente, é uma mudança muito grande na vida. Você decidir para fora, especialmente quem vem com família, criança, é uma decisão muito grande, muito pesada, né? Então tem que ser algo muito bem pensado. Mas eu diria assim, para não desanime, sabe? Se é algo que você quer, vai atrás, corra atrás, é, batalhe, que vai dar certo. Você vai conseguir o seu caminho tudo vai dar certo, viu? Mas nada vai vir de graça, sabe? Nada vai cair no seu colo assim, sem você se esforçar, sem você correr atrás para isso. Então, trace bem o seu plano e, e vai seguir o seu caminho que vai dar tudo certo. É isso, pessoal. Dani, a gente agradece, eu em nome do NECAI, a gente agradece imensamente a sua participação, a sua disponibilidade, os seus conhecimentos, as suas dicas, e estar compartilhando também a sua experiência com a gente. Eu, particularmente, me sinto muito honrado em escutar isso. Talvez, futuramente, tentarei revalidar o meu diploma, assim que terminar a graduação, é claro. E, assim, para mim, me enche de esperança, sabe? Uhum. Você falar sobre essas suas estratégias, essas suas dicas. É, Porque assim, a gente daqui vê com um pouco de dificuldade chegar aí, parece algo não alcançável. E você mostra pra gente que não é bem assim, que a gente consegue, que é possível. Mas assim, como uma dica que você disse, é ter perseverança e eu acho que nos enche muito de orgulho ter profissionais brasileiros no exterior. Dani, a gente agradece Feliz de imensamente. poder Se você contribuir. quiser falar mais alguma coisa aí pro pessoal, é com você. Então, talvez eu queria só falar mais uma coisa dentro disso que você disse, é que assim, não tenham receio, sabe? Porque outro dia alguém falou comigo assim, nossa, deve ser tão difícil, né, ficar se comunicando lá e tal. Gente, o Canadá,
assim, eu não sei agora a estatística aqui na minha cabeça, mas quase metade do Canadá é composto por imigrantes, tá? Então, assim, as pessoas entendem quando você não se comunica da forma que eles esperariam. As pessoas sabem que você não tem um inglês perfeito, as pessoas sabem que você não tem o acento daqui, que o seu acento é diferente, e as pessoas respeitam isso. Então, assim, eu trabalho com enfermeiros filipinos que tem hora que eu falo, meu Deus, como que essa pessoa está aí trabalhando com esse inglês? Que às vezes é bem pior que o meu. Mas ela é enfermeira, ela está ali trabalhando, ela tem competência, sabe? Ela entende o que o doente fala, ela se relaciona com todo mundo, enfim. Então não tenha medo. Siga adiante que vai dar tudo certo. Eu não vi se teve alguma pergunta. Se depois tiver, se você puder me encaminhar, eu respondo depois para o pessoal. Certo, então. Tá Dani, bom? muito Muito obrigado. obrigada, A gente pessoal. agradece, a gente agradece também o pessoal que assistiu a live até aqui. Pessoal, fiquem de olho, atentos aí no Instagram do Nekai, que próximo, daqui a pouco tem mais, tá? Tchau, Legal. tchau, Dani. Um Então beijo, a tá, gente gente. Boa agradece. noite para todo mundo. Obrigada. Boa noite, pessoal.